Boa noite, querida igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Preparados? Preparados para, mais uma vez aqui juntos, mergulhar e olhar para Cristo, somente para Ele, e perguntar para Ele, como é que a gente pode segui-lo? Como é que a gente pode ser discípulo dele, que é algo que ele nos chamou para ser? Jesus, ele ia por toda parte, chegava em algumas pessoas e falava, siga-me, siga-me. E algumas pessoas responderam a esse chamado. E hoje, essas pessoas somos nós. Nós um dia respondemos a esse chamado. Eu, você, nós que estamos aqui hoje. E juntos, um dia nós começamos essa jornada de segui-lo, de ser discípulo dele, de amá-lo, de estar completamente fascinado por ele. O dia que eu comecei foi há 26 anos. Eu tinha 9 anos de idade lá em Maceió, Alagoas. Há 26 anos eu tomei a melhor decisão da minha vida e comecei essa jornada de ser discípulo dele. Há 26 anos tem algo que queima no meu coração. Que é, meus irmãos, nós fomos criados com o propósito de ser parecidos com ele. Nós fomos criados com esse intuito. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. Esse era o plano original, nós sermos parecidos com ele. Então, quando Jesus vai em toda parte e diz para a pessoa, siga-me, ele está dizendo, eu quero que você seja como eu. Eu quero que você seja parecido comigo. O plano original. Esse é o convite. Então, se você também um dia entrou nessa jornada, ou quer entrar nessa jornada, de seguir Jesus de novo, na simplicidade, na pureza do que isso significa, eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem de hoje. Porque ela vai nos ajudar a conhecer mais profundamente quem Jesus é. E como ouvir a voz dele. Se nós não o conhecermos verdadeiramente, nós corremos o risco de nos relacionarmos com um ídolo criado pela nossa imaginação. E foi isso que aconteceu com muitos na época de Jesus. Muitos criaram ideias equivocadas sobre ele e se decepcionaram. E aí o nosso pastor lançou um desafio, que é a gente estudar e refletir sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos é o menor e mais antigo dos evangelhos. E sabe um negócio interessante sobre ele? Que ele é extremamente direto, curto, objetivo. Ele é conhecido como o Evangelho da urgência. Porque ele não enrola, ele vai direto ao ponto. E hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 4 de Marcos. Pode abrir a sua Bíblia, acompanhar por ela. Será projetado também aqui. Hoje nós iremos ver uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do semeador. Eu acho muito provável que você já a conheça. Mas mesmo que você já a conheça, eu tenho certeza que hoje você vai vê-la de uma forma como você nunca ouviu antes. De uma forma totalmente diferente. E eu quero convidar você a fazer essa leitura, não somente essa, mas toda vez que você for ler esse capítulo, todo o livro de Marcos, eu quero que você faça de uma forma diferente. Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Eu quero que você faça essa leitura olhando para Jesus, ok? Eu quero que você olhe para ele e faça a seguinte pergunta. O que é que ele está querendo dizer aqui? O que é que ele está querendo dizer para os discípulos que eu posso pegar para a minha vida? Eu quero que você olhe e você se pergunte, ok, eu estou olhando para Jesus e eu quero saber como é que ele vive. Eu quero saber como é que ele pensa. Como é que são as atitudes dele, como é que ele se comporta. Como é que é o coração dele? Para que eu possa copiá-lo. Para que eu possa imitá-lo. Porque é isso que significa ser discípulo. Desejar se parecer com Cristo. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Para nós, sucesso é nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém?
Vamos ler? Marcos 4, versículos de 1 a 9, parábola do semeador. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve de entrar num barco e assentou-se. Enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, essa é a tua amada palavra, Senhor Deus. Essa palavra que já falou aos corações de milhões de pessoas durante a história, Pai. Nós pedimos mais uma vez que ela fale conosco nessa noite, Senhor Deus. Abre os nossos corações, ó Pai. Que não haja distrações, que não haja nada que possa impedir a semente ser plantada e encontrar lugar nesta noite. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Jesus começa o capítulo com a parábola do semeador. E eu quero que você preste bem atenção, porque hoje nós veremos detalhes dessa parábola, que, como eu disse, eu acredito que você nunca ouviu. Você passará a enxergar essa parábola de uma forma completamente diferente. E o primeiro ponto que nós observamos aqui é o fato do próprio Cristo estar contando parábolas. Isso é surpreendente, sabe por quê? Não se esperava que um Messias fizesse isso. Não se esperava isso de um Messias. O povo esperava um Messias guerreiro, um Messias que derrubasse Roma. Mas Jesus vem e fala de semente, de tipos de solo, de crescimento, uma linguagem, parábolas, uma linguagem até simples, até frustrante. E aí eu fico imaginando os discípulos ouvindo aquilo. Jesus no barco contando histórias, um olhando para a cara do outro. É esse o Messias? Cadê o discurso religioso? Cadê o discurso militar? Ele não aparenta ser um guerreiro. Cadê o exército? Cadê as armas? Ao contrário, é um homem manso, um homem humilde, um homem simples. A expectativa dos discípulos, de modo geral, do povo judeu do primeiro século, ela estava profundamente moldada por séculos de opressão e de esperança messiânica. Os judeus, eles estavam cansados de pagar impostos altíssimos e de ter os seus costumes e a sua fé oprimidos. Desde as profecias do Antigo Testamento, muitos esperavam um Messias que fosse libertador, um Messias que fosse guerreiro, que levantaria o povo de Israel contra o jugo romano e restauraria o esplendor do reino de Davi. Eles esperavam alguém como Davi. Sabe, Davi era lembrado como um rei guerreiro, um líder valente, que derrotava seus inimigos e unia o povo, fortalecendo o reino. Havia no imaginário coletivo judaico aquela imagem do jovem pastor de ovelhas segurando a cabeça do gigante, o herói que se tornou rei, a lenda que se tornou rei. Por isso, muitos esperavam que o Messias também viesse com espada e exército, derrubando Roma e estabelecendo um novo império em Israel. Quando Jesus apareceu, manso, humilde, pregando amor, pregando perdão, arrependimento,
Isso quebrou completamente a expectativa deles. O Messias que surge, ele não veste armadura, não carrega espada, não convoca exércitos. Ele vem de Nazaré. O que era Nazaré? Uma pequena vila agrícola que ficava no norte de Israel, localizada nas colinas de Galileia. Já a Galileia era uma região de camponeses e pescadores, que era cercada por cidades estrangeiras. E o que fazia com que muitos judeus a vissem com desprezo, como se fosse impura. Havia um desprezo enorme pela Galileia. Fazendo uma comparação para fins didáticos, é como se a Galileia fosse a região nordeste do nosso país. O nordeste brasileiro, muitas vezes, ele é visto, irmãos, de uma forma preconceituosa, como se fosse uma região menos desenvolvida, diante do poder central, que fica aqui no sul e no sudeste, né? Mas o Nordeste é um lugar, assim como a Galileia era, um lugar cheio de pessoas simples, trabalhadores, resilientes. O povo nordestino é muito forte, irmãos. É um povo muito forte. E Jesus cresceu entre pessoas resilientes e fortes assim, pessoas que lutavam para sobreviver. O que torna Jesus profundamente identificado com a realidade de tantos nordestinos. Então, o povo esperava um Messias guerreiro, não alguém que se comunicava por meio de parábolas. E essa escolha de Jesus não era uma escolha acidental, era uma escolha deveras inteligente e até pedagógica. As parábolas expunham verdades profundas, verdades que transformam corações. O Messias, ele não veio para destruir impérios humanos, mas ele veio para transformar corações. Isso foi revolucionário. Para os discípulos, diria até que foi desconcertante, que eles estavam acostumados com a lógica do poder. Quem domina, vence. Mas Jesus apresentava a lógica do reino. Quem serve, reina. Quem perde, ganha. Quem morre, vive. Então, isso é muito importante que a gente entenda antes de entrarmos na parábola em si. Compreender esse contraste, que havia uma expectativa que não foi correspondida. O contraste entre o Messias esperado e o Messias real. E saber que é nele, nesse contraste, que se manifesta a beleza do Evangelho. Deus não veio para conquistar territórios. Ele veio para conquistar pessoas. Amém? Muito bem. Parábola do semeador. E aqui, meus irmãos, nós iremos entrar numa temática interessantíssima. Essa parábola, ela vai falar como nós estamos ouvindo. Gente, uma grande questão para nós aqui hoje é o ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus conta essa parábola. Ele vai dizer que um semeador sai para semear, e aí ele vai lançando sementes. E aí ele vai jogando essas sementes em diversos lugares. Elas vão caindo em diversos tipos de solo. E é uma progressão, ok? O primeiro lugar é a beira do caminho. Ela cai à beira do caminho. E a Bíblia diz que a beira do caminho é um lugar pisado. Como se fosse o lugar por onde as pessoas passavam, transitavam, sabe? Então, a beira do caminho é esse lugar pisado, que quando a semente cai, ela não penetra. É um lugar duro. E aí vem as aves do céu e, ela é roubada. E, meus irmãos, esse primeiro estágio, ele é tão real para nós. Ele é tão real. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem se tornado isso. Ela tem se tornado esse lugar pesado, sabe? Um lugar em que há muito trânsito. Há muito trânsito em nossa mente. Nós vivemos na era da informação. Nunca na história nós tivemos tanto conteúdo disponível. Nunca tivemos acesso a tantas coisas, em tantos formatos, em tão pouco tempo. Você carrega na sua mão um aparelho que contém mais informação do que um rei da Idade Média tinha em toda a sua vida. Notificações, vídeos, WhatsApp.
e-mails, notícias, séries. O fluxo é contínuo. A cada minuto, nós somos bombardeados por uma avalanche de informação, de estímulos que disputam a nossa atenção e preenchem cada segundo de silêncio que antes seria um espaço reservado para descanso, para reflexão, para oração, para a família. Vocês sabiam que essa sobrecarga tem um nome? Infobesidade. Infobesidade é a dificuldade em entender, processar e tomar decisões devido ao excesso de informações recebidas todos os dias. O nosso cérebro ele não foi criado para isso. Ele foi criado para focar, para meditar, para discernir. E ele está sendo treinado para o oposto, para se dispersar. A gente já não consegue ficar 5 minutos sem olhar o WhatsApp para ver se tem alguma mensagem, sem olhar o Insta. E quando a gente não consegue, a gente sente ansiedade, como se a gente estivesse perdendo algo importante. A ironia é que, ao tentar saber de tudo, a gente acaba não se aprofundando em nada. E é nesse contexto que a parábola do semeador ela vai ganhar um novo significado. Jesus ele falou de sementes lançadas à beira desse caminho pisado, onde ela não consegue penetrar. O evangelho é a semente, a palavra é a semente. E esse caminho pisado hoje tem Wi-Fi e tela de LED. O coração moderno, hoje do século XXI, ele está tão cheio de informações que quase não sobra espaço para a voz de Deus. E quando a mente está distraída, o que acontece com o espírito? O espírito ele fica abafado. O ruído constante nos impede de ouvir o sussurro do Espírito Santo. A alma saturada de distrações não consegue receber a palavra, a semente. Aqui nesse primeiro estágio ela não consegue nem penetrar. Existe essa barreira. E a palavra de Deus, queridos, ela precisa de atenção para poder enraizar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é Jesus. Mas para que essa verdade possa entrar no coração das pessoas, elas precisam parar, ouvir, prestar atenção. E as pessoas não estão ouvindo mais. Dizem que não tem mais tempo para a igreja, dizem que não tem mais tempo para Deus, vivem distraídas, viciadas em entretenimento, viciadas em trabalho, pulando de tela em tela, sai do celular, vai para o computador, desliga o computador, vai para a televisão, desliga a televisão, volta para o celular. Por isso a espiritualidade cristã hoje, ela exige de nós um ato quase revolucionário. Sabe qual é? O desacelerar. Você precisa desacelerar, meu querido. Desligar, sabe, as telas por 1 minuto, buscar solitude, ler um livro, ir para o seu quarto, meditar na palavra, orar sem pressa. Sabe o que é orar sem pressa? Não é aquela oração, Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, me dá uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Orar sem pressa. São gestos simples, mas contraculturais, que vão contra a nossa cultura. E são gestos que você precisa praticar, são necessários. Talvez o maior desafio do cristão hoje, do século XXI, seja esse. Aprender a fazer silêncio para ouvir Deus novamente. Nós sabemos que o semeador, ele é o próprio Jesus. A semente é a palavra. E quem roubou a semente foi Satanás. E eu sinto que uma grande estratégia do inimigo de nossas almas hoje, no nosso tempo, no nosso século, é essa. A gente está completamente cheio de pensamentos, de ideias, de informações. O trânsito de informações não para na nossa mente. É a correria o tempo todo. Estou na correria. E aí, quando a palavra cai nessa calçada, é duro. Ela não penetra. Porque tem tantas coisas passando que não tem como ela penetrar. Então, a primeira coisa, para ouvir a voz de Deus, você vai precisar parar. Você vai precisar parar.
Você vai ter que colocar um limite nesse celular aí. Nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu entretenimento, na sua Netflix. Por quê? Porque é um nível de estímulo tão grande que quando cai a palavra de Deus, a palavra que é a vida eterna, você não consegue mais absorvê-la pelo número de vídeos, de seriados, de TikTok, de não sei mais o que inútil que você está consumindo. Meu querido, isso tem que parar. Será que a minha mente tem sido um terreno pisado pelo entretenimento e pelas redes sociais? Reflita. Número 2. Jesus continua dizendo, ele diz que a outra semente, agora ela cai em um solo rochoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas as plantas logo murcham sob o calor do sol e secam, pois não tinham raízes profundas. A segunda coisa, meus queridos, nós vamos ter que não somente ter esse espaço para a semente encontrar um lugar, não somente deixá-la penetrar, mas nós vamos ter que deixar ela aprofundar. Então nós estamos aqui hoje ouvindo, estamos juntos ouvindo, essa semente está caindo aqui agora, está achando um lugar no seu coração. Se você parou aqui hoje, se você já tirou as distrações, você está ouvindo, beleza, ela está caindo no seu coração, está fazendo sentido, ela está tocando, só que agora ela precisa enraizar. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele é treinado para deletar isso da sua mente. Fizeram uns estudos, e esses estudos mostraram que, olha só que interessante, logo após o culto, terminou o culto de domingo à noite, aproximadamente 75% das pessoas afirmam se lembrar do tema ou de alguma frase marcante do sermão do pregador. 25% esquecem. Terminou o culto, domingo à noite, 25% já esqueceram da mensagem. Na segunda-feira, esse número vai cair para cerca de 30%. No final de semana, menos de 10% lembram detalhes ou pontos principais do sermão. Isso significa que daqui para sábado, próximo sábado, 90% das pessoas que estão aqui, 90%, vão se esquecer do conteúdo desse sermão. A menos que o tema seja reforçado durante a semana. Numa leitura, numa conversa, numa célula. Não se sinta culpado, meu querido, é o seu cérebro, ele está condicionado a deletar isso. E ele deleta mesmo. O nosso cérebro, ele é assim. Ele vai deletando as coisas, a não ser que você reforce aquilo. Então, o segundo solo é aquele que não deixa a raiz profunda. E aí o sol vem e acabou, vai embora. Então, olha só, além de ouvir aqui hoje, além de parar, desacelerar, deixar a semente penetrar, você vai ter que meditar. Meditar na palavra. Gente, uma das coisas mais poderosas que eu estou aprendendo na minha vida, praticar, é meditar na palavra. E, cara, isso é muito simples, As pessoas pensam que é algo difícil, não é. É ficar pensando sobre, meditar e ficar pensando sobre. Então, às vezes eu estou dirigindo no trânsito, e eu estou pensando em algo que foi dito na EBD, eu estou pensando em algo que foi dito no sermão, vinculando, nossa, esse versículo faz ligação com aquele, isso aqui eu consigo, ligar com tal coisa, com outro texto. O que é que eu estou fazendo? Eu estou meditando na palavra, fazendo com que aquilo encontre raiz em mim. O segundo solo é o coração que se emociona, mas não se aprofunda. A palavra toca, mas não transforma. É aquele momento que a gente chora no culto no domingo, mas na segunda-feira já se esqueceu. Por quê? Porque faltou raiz, faltou meditar na palavra. E existe um tipo de fé muito comum em nossos dias, que é essa fé que floresce rápido, essa fé com raízes rasas, pessoas que ouvem a palavra, se emocionam, levantam as mãos durante o louvor, choram, sentem algo real, mas logo depois voltam à rotina e tudo parece sumir, tudo parece se dissipar. No domingo o coração arde,
Na segunda-feira o coração esfria. E Jesus descreveu exatamente esse tipo de gente na parábola do semeador. Quando ele falou que a semente cai nesse solo pedregoso, ela brota depressa, mas não tem profundidade, e por isso ela seca. É a imagem perfeita do cristão do nosso século. É o cristão que vive de emoções, mas não de convicções. Pessoas que ouvem, mas não permanecem. No culto está lá tocando o céu. Nossa, que culto tremendo. Mas na primeira dificuldade que enfrentam na semana, tropeçam. Confundem arrepio com arrependimento, emoção com transformação. E assim vivem nesse ciclo de altos e baixos espirituais, sempre precisando de um novo culto, sempre precisando voltar na igreja no domingo, de uma nova música, sempre precisando reacender aquilo que nunca se firmou de fato no coração dela. A fé genuína, meus irmãos, ela não se mede pelo quanto nos emocionamos no domingo, mas pelo quanto obedecemos na segunda-feira. A palavra de Deus, ela não foi feita apenas para ser sentida, sabe? A palavra de Deus, o evangelho, ele foi feito para ser vivido, para ser encarnado, praticado no cotidiano. Cristo, ele não quer apenas tocar nos nossos corações. Ele quer transformar os nossos hábitos. E isso vai exigir profundidade, disciplina, tempo, constância. Assim como uma planta, né? Assim como uma planta precisa de raízes fundas para resistir ao sol e à seca, o discípulo, ele precisa de raízes firmes na palavra, para resistir às pressões mundanas, às tentações do mundo. Deus quer que a gente saia dessa fé de domingo à noite e que a gente passe a viver uma fé de segunda a segunda. Uma fé que não vai depender de uma música, de um clima espiritual, mas uma fé que ela se firma na certeza de Cristo e de quem é Cristo e do que Ele já fez por nós. No fim, o cristão maduro, meus queridos, não é aquele que sente mais. O cristão maduro é aquele que permanece mais, mesmo quando não sente nada. Será que eu só me empolgo, mas não deixo a palavra criar raiz? Reflita. Terceiro estágio, Jesus fala assim. Agora tem esse terceiro estágio. O primeiro é uma mente pisoteada, não tem espaço. O segundo é aquele que não medita, não aprofunda, não deixa criar raízes. Mas aí no número 3, a semente ela cai num lugar que tem espaço para crescer, ela até cria raiz, mas ela cai entre espinhos. Ela cai entre espinhos. Esse terceiro estágio significa, eu entendi a palavra, eu quero a palavra, eu quero Deus, eu quero ser tocado por ela, eu estou começando até a meditar nela, mas eu não pratico, porque eu ainda não renunciei a outras coisas. Então poxa cara, eu quero muito Deus, sabe? Eu amo Deus, mas eu também quero as riquezas. Eu quero Deus, eu quero servir a Ele, eu quero amá-lo, mas eu também quero os prazeres do mundo. E aí é como se misturasse a semente, sabe? Ela cai em uma terra onde tem outras coisas plantadas junto. Quer Deus, mas quer o mundo também. Quer o reino, mas também quer o trono. É o jovem rico que quer seguir Jesus, mas não larga o que prende. Não é um coração duro, não é um coração raso. É um coração dividido. Essas pessoas são aqueles que ouvem e até meditam na palavra, entendem a palavra de verdade, reconhecem o valor do evangelho, mas não conseguem romper com o mundo. O problema não é que elas não amam a Deus. Elas amam genuinamente a Deus. O problema é que elas amam outras coisas tanto quanto. Querem o reino, mas também querem conforto. Querem servir a Cristo, mas também querem manter o controle. Querem o céu sem abrir mão da terra. O que seriam hoje os espinhos, esses espinhos que Jesus fala? O que seriam hoje no nosso tempo? Eu poderia dizer que eles assumem muitas formas, sabe? A busca incessante por riquezas, o medo de perder o padrão de vida,
a ansiedade por segurança financeira, o prazer de ser reconhecido por outras pessoas, o apego à aparência, à fama, ao consumo, ao sucesso. Tudo isso são espinhos que competem com a semente da palavra. E cedo ou tarde a semente vai perder, porque vai vencer o espaço no coração que deveria ser só de Deus. Ela é sufocada. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que você tem que ocupa o maior espaço no seu coração, esse é o seu Deus. Se o dinheiro vai ocupar o maior espaço no seu coração, o seu Deus é o dinheiro. Se o seu trabalho vai ocupar a maior parte do seu coração, o seu Deus é o trabalho. E é por isso que Jesus foi tão direto quando ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Nesse estágio, nesse solo, a palavra não morre porque ela é fraca. Ela morre porque ela é sufocada. E esse talvez, queridos, seja o mais triste, sabe? O mais triste dos solos, dos corações. Porque ele é o mais enganoso. O crente que está entre os espinhos parece vivo. Ele canta, ele ora, ele participa dos cultos, ele participa da célula, mas ele está sendo lentamente asfixiado por aquilo que ele não teve coragem de renunciar. Esse terceiro estágio, ele vai requerer de nós renúncia. Renunciar não é desprezar o que é bom, sabe? Renunciar é colocar cada coisa no seu devido lugar, reconhecendo que nesse mundo nada é mais importante do que Cristo. E esse é o ponto de ser discípulo de Cristo. Esse é o ponto de ser discípulo de Jesus, sabe? Seguir um caminho. Não tem como seguir dois. Tem como seguir duas pessoas, um vai para o norte, outro para o sul, não tem como. Então, a gente entende uma lição disso. Se não há como seguir dois caminhos, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que fazer uma renúncia. E essa é uma decisão que todo cristão precisa enfrentar. Todo cristão precisa enfrentar em algum momento da sua vida. Acontece comigo e vai acontecer com você. Será preciso renunciar. Renunciar coisas prazerosas. Ou você renuncia aos prazeres pecaminosos do mundo para seguir a Cristo, ou você renuncia a Cristo para se entregar aos prazeres do mundo. Um dos dois você vai ter que renunciar. Percebe que a renúncia é inevitável? Um dos dois caminhos você vai ter que seguir. Quais espinhos têm sufocado o que Deus está tentando produzir em mim? Para a gente refletir. E por fim, o último solo, um coração fértil. E aí Jesus fala desse quarto solo, quarto estágio, a semente que cai numa terra boa. E aí ele fala que agora a terra está disposta a prestar atenção. É uma terra em que começam a serem criadas raízes. Uma terra que foi limpa, uma terra que não está agradando a dois senhores. E agora ela começa a frutificar, ela começa a dar fruto. Olha o que Jesus disse no versículo 21. Acompanha aí na sua Bíblia. Marcos 4, 21. Ele lhes disse: acaso se traz uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no lugar apropriado? Pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser trazido à luz. Aí você pode pensar: Jesus mudou de assunto? Não, ele não mudou. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: se a semente caiu em uma terra boa, se criou raiz, se você limpou o solo e renunciou a outras coisas, ela vai gerar fruto, ela vai dar fruto, porque o fruto é dom de Deus. E o que é fruto? É você se tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Jesus está dizendo: olha, não adianta apenas ouvir o evangelho, receber a mensagem, meditar, tudo isso é importante, renunciar, tudo isso também é importante, mas nada disso adianta se não estiver gerando transformação.
Porque se o evangelho realmente entrou, se a semente do evangelho realmente penetrou na sua vida, algo vai brotar, algo vai aparecer, impossível não aparecer, porque é uma consequência necessária. Nestes versículos, Cristo está falando de semente. Ele está dizendo, tudo que foi plantado, mesmo que hoje pareça escondido, né, vai se manifestar com o tempo. Aquilo que está oculto vai ser revelado. E o que é que vai ser revelado? A sua transformação. Você sendo transformado a cada dia, sendo mais parecido com Ele, sendo mais parecido com Cristo. Então, a pergunta central dessa noite, aquela que você não deve esquecer, seu cérebro vai fazer com que você esqueça, mas você não deve esquecer. Qual que é a pergunta central dessa noite? A semente tem realmente entrado? O evangelho está de fato criando raiz e gerando transformação em você? Você é uma pessoa transformada? O que na minha vida mostra que o evangelho frutificou? Queridos, nós vimos 4 corações. O coração distraído, o coração superficial, o coração dividido e o coração fértil. Esses 4 corações são 4 formas diferentes de ouvir. Cada solo vai receber a mesma semente, mas o resultado vai ser completamente diferente. Então, a diferença aqui não está na semente. A semente é a palavra, mas no modo como cada coração a ouve, a recebe. A diferença está na obediência. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele disse, somente quem crer obedece, e somente quem obedece crê. Somente quem crê obedece, e somente quem obedece crê. A obediência ela é necessária. O coração fértil é aquele que permite, através da obediência, que a palavra penetre fundo e produza transformação. Percebam que ele é o oposto dos outros 3 corações, do distraído, do superficial e do dividido. A transformação ela é necessária porque, como eu disse, o evangelho ele não veio apenas para ser ouvido, ele veio para ser vivido e demonstrado. E quando a palavra é ouvida e acolhida no coração fértil, ela se manifesta. O que começou com o ouvir, vai se transformar em visão. Cristo, que antes era uma mensagem, Cristo era uma mensagem externa, ele vai passar a ser revelado em nós, como Paulo falou aos Gálatas, não é verdade? O evangelho ele vai deixar de ser apenas o que a gente escuta no culto, o que a gente escuta no domingo, e vai se tornar o que o mundo vê em nós na segunda-feira. Esse é o ciclo divino. Didaticamente eu chamei de ciclo divino. Nós, pode passar, ouvimos para crer, cremos para obedecer e obedecemos para revelar. Nós ouvimos para crer, cremos para obedecer e obedecemos para revelar. O ciclo do reino ele funciona assim. Deus fala, a semente é lançada, o coração ouve, o solo é testado. A palavra cria raízes e frutifica, transforma o interior. Cristo é revelado naquela pessoa. O invisível torna-se visível. E através dessa revelação, dessa manifestação, a semente vai continuar sendo lançada para outra pessoa. É o ciclo divino. Então, já me encaminhando para a conclusão aqui, essa parábola, meus amados, ela não fala somente sobre ouvir, tá? Mas sobre também o que acontece depois do ouvir. Depois do que a gente ouve. Se a gente ouve de qualquer jeito, distraído, nada muda. Mas se a gente ouve de verdade, com o coração aberto, Cristo vai começar a transformar a gente por dentro. E isso vai começar a aparecer nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu jeito de viver. É incrível e as outras pessoas percebem. As outras pessoas percebem quando você está mudando. Nossa, aquele rapaz ali é crente. Aquele rapaz ali dá para confiar. Ele é diferente, tem algo de diferente nele. São as outras pessoas vendo a sua transformação. Você quer que
as pessoas no seu trabalho, na sua escola ou na sua casa vejam Jesus em você? Então comece ouvindo. Quem ouve a palavra e a coloca em prática vai ver o reino de Deus agindo. Primeiro no coração e depois ao redor. Porque o reino de Deus, ele não começa com grandes gestos. Ele começa com pequenas atitudes, ele começa com, eis-me aqui, Senhor. Ele começa com, Senhor, estou aqui. Então, toda vez que você ouve uma pregação, lê a Bíblia, você tem uma conversa de Jesus com seu colega de trabalho, Cristo está lançando sementes. Cristo está lançando sementes. Mas o solo continua sendo o seu coração. Por isso, cuide dele, cuide do seu solo, do seu coração. Você vai ter, como eu disse, responsabilidades e deveres. Vai ter que tirar as distrações. Vai ter que tirar os medos, as preocupações e os espinhos que estão sufocando aquilo que Deus quer fazer. E aí, consequentemente, o fruto vem. Porque o fruto é dom de Deus. Mas para ele vir, você vai ter que estar disposto a obedecer. Para concluir, vamos refletir no que disse o pastor e teólogo sul-africano Andrew Murray, que viveu no século XIX. Ele disse, nada impede, preste atenção, nada impede tanto ouvir a voz de Deus, quanto abrir demais o coração para outras vozes. Eu vou repetir. Nada impede tanto ouvir a voz de Deus, quanto abrir demais o coração para outras vozes. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração e transforme a sua alma. Amém?